Bom, meu nome é Cíntia Carla, né? Falar um pouquinho da minha trajetória no Departamento de Artes Cênicas. Na verdade, ela começa junto com a minha trajetória em Brasília. Literalmente, há 20 anos atrás, eu cheguei em Brasília para cursar Artes Cênicas no Departamento de Artes Cênicas da UNB. Eu não conhecia Brasília, não conhecia o departamento só pelas referências que eu tive online, não conhecia muita coisa, já fui direto fazer a prova específica e entrar no departamento, conhecer as pessoas. Então foi uma experiência dupla, né? Tanto de conhecer o que é um curso de artes cênicas dentro de uma academia, eu entrei para fazer bacharelado, no caso, quanto de vivenciar uma cidade totalmente diferente e tão ímpar como é a cidade de Brasília. Então foi uma experiência assim impactante já. Eu já fazia teatro, né? Antes de entrar no departamento, sempre fiz teatro amador, fazia teatro profissional, mas não conhecia o que era a academia, o que é esse processo acadêmico de artes cênicas, e foi muito importante para mim, para o meu crescimento profissional e para o meu entendimento como pessoa, como cidadã, né? Participar dessa experiência que é e que era o Departamento de Artes Cênicas, que sempre foi uma grande experiência, uma vivência, né? De um dia a dia extremamente conectado com todos os processos, porque quando você pensa que está estudando artes e está vivenciando isso também no seu dia a dia, dentro e fora do departamento, quase de forma contínua. Então eram muitos alunos, muitos professores, todos interligados, trabalhando continuamente, né? Antes de fazer artes cênicas, eu também trabalhava muito com artes visuais, artes plásticas, desenho, pintura, e acabou sendo esse o meu foco, um pouco dentro do departamento, né? Também entrei no grupo de pesquisa de artes visuais, que é o Corpos Informáticos, da professora Bia Medeiros, que levou minha trajetória muito para esse caminho da visualidade. E dentro do departamento, como aluna, né, eu me deparei com figuras incríveis, né? Jesus Vivas, que foi um grande mentor para mim em relação à maquiagem, né? Acho que devo muito do que eu sou hoje a essa vivência maravilhosa com essa pessoa que se entrega de um jeito inacreditável, que é o Jesus, né? Hugo Rodas, Bidô Galvão, que na parte da interpretação, ela que orientou a minha diplomação, né? Meu trabalho final da UNB, João Antônio, vários outros profissionais incríveis, Marcos Mota, né? Que foram meus professores, né? Na época a Rita estava no doutorado, eu lembro, né? A Rita no doutorado, Márcia Duarte, né? Simone Reis, que foram matérias incríveis, muito divertidas. Então todas essas pessoas que fizeram parte dessa minha experiência como aluna, né? Como estar entregue nesse departamento. Então eu fiz todas as matérias e mais algumas, fiz todas as matérias de artes visuais e mais algumas, fiz matérias fora do departamento que enriqueceram incrivelmente, né, essa minha experiência, e acabei fazendo também o mestrado, né, lá no departamento em visuais também, poéticas contemporâneas, né, em performance, com a orientação da professora Bia. E depois, né, saí da UNB, tive essa experiência maravilhosa que realmente foi um divisor de águas. Eu entrei para fazer bacharelado, né? E quando saí da UNB eu me deparei com o fato de eu já estar trabalhando com figurino e maquiagem, que foi muito importante para mim começar esses processos dentro da UNB como aluna, trabalhando com outros alunos e criar trocas, criar ligações que eu levei para a vida profissional. E junto com essas pessoas eu comecei a trabalhar como figurinista, como maquiadora e como cenógrafa. E pouco tempo depois eu comecei a dar aula, né, na Faculdade do Ensino de Moraes, no IESB, dessas matérias, que foi muito importante para mim. E acabou que depois de algum tempo eu regresso novamente para a UNB, que foi, né, quase uma surpresa, né, quando apareceu essa vaga, eu regresso como professora, né? Então são praticamente 20 anos contínuos de história dentro da UNB. Primeiro como uma aluna que gostava muito de estar lá, gostava muito de viver esses processos, e nos últimos 10 anos, né, como professora, vivendo essa experiência desse outro lado e me sentindo, tendo essas lembranças de como era quando eu era aluna, vivendo nesse processo de empatia com esses alunos, esse local de dizer assim, nossa, eu já tive ali, eu já tive com esses medos, eu já tive com essas preocupações, e eu já amei esse departamento
nesse local e agora eu estou vivendo essa experiência de gostar e de estar presente nesse departamento como professora com muito orgulho de ensinar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de como eu percebo, né, esse departamento de artes cênicas dentro da cidade. E uma das coisas que eu vou poder falar muito à vontade aqui, né, quem me conhece no UNB sabe que eu sou viciada, né, na prova específica, eu falo isso sempre. Né? Eu amo estar presente na prova específica, ajudar nesse momento onde a pessoa percebe o que ela está fazendo, o que ela quer realmente, o que é estudar dentro de uma academia de artes cênicas, o que isso tem a ver com o mercado, o que isso tem a ver com as vontades dela, com os interesses dela. E nos últimos anos fica cada vez mais clara a importância do Departamento de Artes Cênicas nesse processo de construção de pessoas e cidadãos interessados em artes, interessados no fazer artístico, interessados na teatralidade, interessados na sua potência política e como essa potência política pode reverberar na sua vida cotidiana e nas suas escolas, né? Então eu vejo alunos prestando a prova, né, de habilidade específica e que eu pergunto algumas coisas, faço uma entrevista e descubro que são alunos de ex-alunos, alunos de alunos que estão se formando, alunos de estagiários, conheceram pessoas do departamento que abriram para eles esse leque de possibilidades de pensar o fazer artístico, de amar o fazer artístico e de levar isso para as suas comunidades, para a sua região, para o seu estado de ser no mundo. Né? Então isso aí para mim é maravilhoso, é muito orgulho, né? Eu sinto muito orgulho de perceber que essas pessoas que estão lá amando e interessadas em querer perpetuar essa história do departamento, em querer estar presentes nesses momentos do departamento, falam, né, da presença e da importância que o departamento teve nas suas vidas, sem nunca terem estado lá. Né? Porque as pessoas que estiveram lá antes deles levaram esse aprendizado junto com elas e transformaram a vida deles ao ponto de eles se interessarem e dizerem: eu quero isso para minha vida, eu quero estar num local e eu quero pensar arte, eu quero pensar o coletivo e eu quero viver essa experiência. Então esse é o primeiro ponto que me vem imediatamente à cabeça, né? De perceber como essas pessoas que fazem artes cênicas, que depois vão para as escolas, depois vão dar oficinas de teatro, depois vão trabalhar no espetáculo teatral, influenciam a vida dessas pessoas, né? E no dia a dia da cidade a gente percebe grupos sendo formados, né, por participantes do departamento, você tem instituições sendo formadas, você tem projetos culturais inteiros, você tem espaços culturais que vieram de pessoas do Departamento de Artes Cênicas, ex-alunos do Departamento de Artes Cênicas, como é o caso do Pé Direito, por exemplo, que é um espaço que eu conheço, amo e confraternizo constantemente. Então você tem uma série de movimentações artísticas, culturais e espaciais, né, que vem desses processos que começam dentro do departamento, de pessoas que trilharam a sua carreira dentro do departamento. Né? E aí você tem uma pessoa que nunca tinha visto um espetáculo teatral na vida e vai ver um espetáculo teatral pela primeira vez, se apaixona, percebe que aquilo modificou ela de alguma forma, tocou ela, né, de alguma forma. E quando você vai ver, nessa ficha técnica, em algum lugar, tem um aluno do Departamento de Artes Cênicas, tem um ex-aluno, tem um professor, tem alguém que participou desses processos do departamento. Né? Então não é raro, na verdade é extremamente comum que eu veja processos artísticos em diferentes pontos do DF, né, do Distrito Federal, nas satélites, em vários locais, onde você tem essa presença, às vezes massiva, e às vezes uma única pessoa que participou do Departamento de Artes Cênicas e que faz toda essa diferença e que movimenta culturalmente um espaço, uma cidade, uma igreja, qualquer espaço onde você consiga dialogar realmente com a comunidade. Então isso gera, além de espectadores de teatro, pessoas com um pensamento crítico, pessoas capazes de questionar o universo que as rodeiam, né, através desses processos artísticos. E isso para mim é extremamente importante. Como eu disse antes, a minha história meio que se confunde um pouco com a ideia que eu tenho do departamento, é tudo um pouco misturado.
né? As lembranças que eu tenho muito fortes são dessa diferença de quando eu era aluna e quando eu voltei lá como professora. Então, de perceber esses dois locais sempre foi uma coisa muito divertida na minha cabeça, né? Por ser uma cria, né, da universidade, eu me formo lá e depois eu volto, regresso como uma professora no mesmo departamento, né? Então, lembranças de como eram as aulas na minha época, como são as aulas agora, as diferenças, né, que surgem ao longo dos anos, ao longo dos processos. Me identificar, a parte mais engraçada para mim é a identificação que eu sinto com determinados alunos, com determinadas pessoas, né, que entram no meu caminho agora como meus alunos, né, e imaginando se essa pessoa estivesse do meu lado naquela época, ou como eu era, né, como eu me importava, se tem alguma ligação, alguma pessoa que eu digo assim, nossa, isso aí me lembra muito como eu era, né, e isso acaba me aproximando muito de determinados alunos, que eu digo que eu pego para criar, eu junto aqui e digo assim, vamos lá, o que você quer, e tento guiar, e tento deixar próximo, e levo para fazer trabalhos fora, que eu acho muito importante esse diálogo com a comunidade, fazer trabalhos para além da UNB, né? E aí eu fico me imaginando colega dessas pessoas, né? Imaginando, com aquela pessoa ali eu trabalharia ou não, ter esse instinto de perceber quem são esses alunos e quem podem ser esses alunos é muito importante. Eu acho que todos os alunos têm uma importância muito grande, né? Mas essa empatia que você sente por determinadas pessoas que te trazem essas lembranças da sua época, uma lembrança muito boba pra mim é como eu era chata, eu era extremamente chata mesmo como aluna, né? Eu era ranzinza, eu era muito preocupada, eu era muito focada e a maioria das pessoas não tinha muita paciência, né? Os outros alunos não tinham, ai meu Deus do céu, fazer trabalho com a Cíntia, lá vai ela, né? E perceber esse tipo de coisa nos alunos de hoje em dia, dizer assim, calma, né? Dialoga mais, conversa mais. Então até essa experiência me ajuda a entender um pouco esses alunos hoje em dia e a dizer assim, olha, tamo junto, segue aí em frente, deixa de ser tão ranzinza, né? Tão chatinho nesse sentido, isso é muito engraçado, né? Toda vez que eu vejo um aluno assim, eu digo, meu Deus do céu, parece muito comigo. E às vezes vem um pensamento logo em seguida, meu Deus, como eu era chata. Nossa, como é difícil trabalhar com uma pessoa desse jeito e fazer esse diálogo e perceber que mesmo assim é possível esse diálogo, se não fosse eu não estaria aqui, porque se eu não tivesse encontrado pares na minha época eu não estaria onde eu estou hoje, né? E fazer os alunos perceberem a importância desses pares, que se você não for capaz de trabalhar dentro do departamento com essas pessoas, independente dos seus gostos pessoais ou da sua ideia, do seu conceito artístico, você não vai criar pares. E esses pares que vão fazer com que você sobreviva no futuro, esses pares que vão fazer com que você trabalhe, são pessoas com quem você conviveu e que tem certeza de que podem trabalhar com você, né? Então isso pra mim é muito importante e faz parte um pouco dessa brincadeirinha de estar o tempo todo pensando quem são essas pessoas. No meu grupo de teatro, por exemplo, já entraram diria mais ou menos quase 10 ex-alunos do departamento, que eu chamei justamente por ter tido uma boa experiência como professora, né? E eu digo, vem trabalhar comigo. E da mesma forma isso aconteceu comigo quando eu saí da UNB, né? Ex-professores que me chamavam para trabalhar justamente porque confiavam em mim. Então essa ligação de confiança e de certeza que você pode ter de que essa pessoa está do seu lado junto nessa jornada é muito interessante, né? Essa percepção de quem são essas pessoas, quem são esses pares e com quem você vai dialogar no futuro. Inclusive pessoas que na época eu nem imaginava que hoje em dia trabalham comigo constantemente. Minha grande esperança e projeção para esses alunos do futuro, né, o futuro aluno do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, seria cada vez mais essa percepção dessa externalização, de perceber que o departamento é algo importante porque reverbera fora. Porque você pode levar para a sua comunidade. Então perceber esses pontos de ligação e esse local onde eu consigo pegar esse meu conhecimento, pegar esse meu aprendizado e difundi-lo, retorná-lo socialmente, né? Então essa é uma percepção que eu tenho tido nos últimos anos e que eu espero que seja cada vez mais clara e cada vez mais precisa, né? Que esse espaço da UNB seja um espaço de abertura para o futuro, né?
dessas artes nesses espaços que antes não existiam tantos processos artísticos assim. Ou existiam e eram silenciados, ou existiam e eram afastados desse processo artístico, acadêmico. Então, cada vez mais trazer todas as possibilidades e a multiplicidade das artes de fora do departamento para dentro do departamento, ao mesmo tempo em que se leva e se retorna a essa sociedade, a essa comunidade, esse aprendizado que se teve através dessa mistura. Então, cada vez mais espero, né, diversidade, diálogo, né, diálogo com essas diferentes possibilidades de pensamento, né, e de fazer artístico, né, não existe só uma possibilidade, um caminho, perceber essa multiplicidade e perceber que esses diálogos geram novas aprendizagens. Eu aprendo muito e constantemente durante as minhas aulas, né, com os alunos, com as experiências dos alunos, percebendo quem são essas pessoas, de onde elas vieram. Então, perceber que todos esses processos são feitos por seres únicos, né? E que cada um deles tem um potencial específico, dialogar com esse potencial e ver como esse potencial pode ser trabalhado para que no futuro você tenha essa pessoa, né, abrindo mais os leques de possibilidade, né, para a comunidade. Então, perceber aonde mais a gente pode estar, né? Nas escolas públicas, nas escolas particulares, em oficinas de teatro, perceber que ir ao teatro é importante, perceber que o fazer teatral pode te levar para outros caminhos, que não necessariamente a profissionalização, né? Mas pode ser outra história que você vai seguir, perceber essa atividade como uma atividade lúdica, perceber que as artes, elas são em si um processo libertador, né? Então, que essa ideia de liberdade, ela ultrapasse essa noção de academia, ela ultrapasse os muros da universidade e chegue nessas comunidades, né? Não de uma forma superior, mas horizontal, né? Que você consiga dialogar com esses novos conhecimentos e com esses outros conhecimentos, né? Que tudo isso seja um processo nesse sentido, né? Onde todo mundo ganha. Porque é isso, quando eu aprendo com um aluno, ele ganha e eu ganho muito também. E os futuros alunos vão ganhar mais ainda. E os alunos desses alunos continuarão esse processo. Então, perceber esse tipo de interligação e de como isso, essa partilha, pode no futuro gerar uma sociedade, é meio ideológico mesmo, mas eu tenho umas esperanças nesse sentido, gerar uma sociedade mais empática, gerar uma sociedade com mais diálogo, com mais percepção do outro, né, das outras potências, para mim seria maravilhoso, né, que esse caminho levasse nesse sentido. E cada vez mais eu acho que existe uma preocupação muito grande, né, para que isso aconteça. Claro que não é do dia para a noite, né? São várias pessoas, é múltiplo, né? E essa multiplicidade também gera fricção. E essa fricção, ela pode ser pessimista, mas ela pode ser muito otimista. Eu posso utilizar esse embate para gerar, através dessa fricção, novas possibilidades de entendimento, né? Para isso você tem que estar aberto. E eu acho que o departamento, cada vez mais, a minha esperança é que ele se abra nesse sentido, se abra para o outro, se abra para a possibilidade de diálogos cada vez mais amplos com a comunidade e com cada indivíduo que entra nela para fazer parte dessa comunidade que é o Departamento de Artes Cênicas da UNB.